Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu vou fazer um comentário sobre um vídeo aqui com o título Ana Beatriz Barbosa explica como age uma pessoa narcisista, tá ok? E de novo, né, porque eu vejo um mal entendimento, tá? Pessoal que não como diz assim, não acompanha, não conhece muito da psicanálise, né, usa o narcisismo de uma forma assim meio que incompleta, tá? Porque o narcisismo ele tem várias vertentes e normalmente quando se foca o narcisismo se foca de uma forma, vamos dizer assim, mais pejorativa, mais doentia, que é o caso, né, da Ana Beatriz, né? Ela começa falando aqui, né? Ela explica que o TPN que é um tipo de narcisista, né? Ela coloca como se fosse o único tipo. Narcisismo seria um TPN. TPN seria o quê? Transtorno de personalidade narcísica. Tá ok? Então, para ela, o narcisismo é o TPN, transtorno de personalidade. Mas o próprio termo já fala, é um transtorno de personalidade narcísica. Então, o narcisismo é a personalidade, né? É a base, né? Como a teoria da gangorra, a fórmula mostra, o narcisismo faz parte, tá? Ele é a base, tá? Da nossa mente, no inconsciente. Tá? Então, quando a pessoa como ela, no caso, se refere ao narcisista, o narcisismo, muitas vezes coloca como de uma forma patológica. Mas isso já é o quê? Já é o transtorno, que é o quê? É uma exacerbação, né? É um exagero de narcisismo, tá ok? Então eu quis fazer esse vídeo novamente para fazer essa marcação, porque está sendo muito mal entendido o narcisismo. Por exemplo, eu sou narcisista, vocês muitos, vocês não, todos nós somos narcisistas, e nós não somos patológicos, não somos perversos, não somos assim pessoas assim desajustadas, e somos narcisistas, tá? Então narcisista é um grau, é uma certa graduação, né? Então é isso que é uma forma que a gente tem que ver da forma correta o narcisismo. E para isso teria que ter um conhecimento, recorrer um pouco à psicanálise, que o Freud, como já foi falado outras vezes, todo mundo sabe, ele escreveu o primeiro tratado, né, a Introdução ao Narcisismo. Né? E de lá para cá, agora que está se mexendo, que está se conhecendo um pouco mais sobre essa situação psíquica, tá ok? Então é necessário a gente fazer essa pontuação, né? Ela fala aqui, né? Fala que o narcisismo é um transtorno de personalidade, que ele mente, ele é falso, tá ok? Então, dentro do TPN, transtorno de personalidade narcísica, realmente é um tipo de narcisista que ele é manipulador, tá? Ele mente, né? Ele é falso. Por quê? Porque ele joga tudo o que for necessário para atrair o que ele quer, para conquistar o que ele almeja, usando de todos os artifícios. Porque na realidade o que importa para ele é ele ter sucesso, é ele se completar, é ele ficar bem na fita, vamos dizer assim, independente do que aconteça com o outro, né? Nas relações pessoais. Né? Nas relações objetais ele vai tentar se apropriar de tudo quanto é objeto que seja útil e que ele tem interesse. E nas relações pessoais ele vai usar e abusar dos outros e vai descartar assim que não tem mais nada a tirar ou que apareça alguém mais interessante com mais recursos que possam interessar. Tá? Então nós estamos falando do TPN, transtorno de personalidade narcisista, que age dessa forma. Tá? Então, como mostrar para vocês que nem todos, né, nem uma grande parte, vamos dizer assim, das pessoas tem um TPN, tem um transtorno, e somos narcisistas, tá ok? Então, isso é fato. Todos nós somos narcisistas, aqueles que são mais problemáticos, que é uma carga assim mais patológica, um desvio mais perverso, aí sim, é um transtorno da personalidade narcísica, que é regra básica, tá ok? Narcisista, se eu só pegar aqui uma referência, o narcisista não ama o outro, pois ama muito a si mesmo, tá? Então isso é fato. Quer dizer, o narcisista nesse grau, né, grau de transtorno, TPN, né, ele não dá muito valor ao outro em geral. Por quê? Porque ele está muito se autorreferenciado. Né? Nós dizemos assim, na psicanálise que a libido está muito investida no ego. Tá? Então ele se coloca como alguém primordial, alguém especial. Quer dizer, tudo gira a partir dele. Ele é o centro das atenções. Né? E todo mundo tem que ser plateia para ele. Tá? Então essa é a situação do narcisista perverso patológico. Né? Então essa é a situação. Né? E aí ela coloca uma coisa que eu concordo, que eu já falei várias vezes aí, completamente. O tempo moderno exalta o narcisismo. Isso é fato. Tá ok?
hoje nós temos assim uma cultura narcísica que está fazendo com que todo mundo se torne mais narcisista, tá? Então isso infelizmente está levando todo mundo a ter como se fosse um desvio patológico, né? Meio que criado, meio que, vamos dizer assim, induzido, tá ok? Porque a cultura tá, não só essa cultura atual, né? Narcisista, capitalista, selvagem, né? Tá colocando todos os seres humanos em si para que largue da sua posição mais, vamos dizer assim, mais inocente, mais favorável assim, a uma relação de respeito, de consideração ao outro, para uma posição mais narcisista, que é o quê? É usar o outro, né, como escada para o seu sucesso pessoal, para o seu brilho pessoal, né? Usar os outros como plateia para que o endeuse e pague por todo, né, por todo o brilho do narcisista. Então a cultura atualmente está nessa posição, isso eu concordo com ela, tá? E aí ela coloca também que pais e mães narcisistas patológicos não deviam ter filho, tá? Isso também é um fato, concordo, né? No que ela diz ali, né? Porque um pai ou mãe narcisista patológico, tá? Não pais normais, tá? Ele não tem aquele amor genuíno pelo filho. O filho é um objeto que ele vai usar e, tipo assim, para o que interessa a ele, né? E ele não vai ver a criança com as necessidades dela. E vai sim mais estar voltado a como ela pode fazer uso daquela criança, por exemplo, como um símbolo de que ela vai conseguir o que ela não teve para ela usando o filho. Então, o pai e mãe pode usar o filho para que ele seja, para que ele se comporte de uma forma que o agrade, de uma forma que ele está decidindo, definindo a vida do filho, tá ok? Então, isso é uma forma narcísica de manipulação do filho, né? Que vai ser muito prejudicial, né, para a vida dele, para a mentalidade dele, tá ok? Então, esse é o uso que é feito do filho como um objeto, não como uma pessoa, né, com direitos, com suas particularidades, sabe? Assim, não respeita, né? E sem falar nos aspectos assim, criminal, de crime contra a criança, né? A gente vê direto no noticiário pais, né? Pai ou mãe abusivos nesse sentido aí, que judia da criança, né? Com castigos severos, ou até chegam a causar morte de muitos filhos. E como quem diz, não se importam muito, tipo assim, tenta se miscuir da culpa, sabe assim, tirar o foco de que ela é culpada, inventa qualquer história, né? Mas mesmo assim, mesmo que fica meio que evidente que foi maus tratos, que foi por culpa dos pais que a criança acabou falecendo, tendo problemas gravíssimos assim contra a própria vida dela, tá ok? Então, resumindo, eu só quis fazer esse vídeo mais porque toda hora que eu vejo alguém falando do narcisismo de uma forma incompleta, não digo incorreta, mas faltante, eu acho que a gente tem que pontuar, né, para que a coisa se estabeleça essa diferença. Tá? Tem dois tipos de narcisista. O mais normal, do bem, que somos nós, a grande maioria, e o narcisista perverso. Né? O narcisista patológico, que já é um transtorno de personalidade narcísica. Então, são duas situações. Né? Não existe só um tipo de narcisista, o doente. Todas as pessoas normais também são narcisistas. Tá? Não é porque ela é normal que ela não é narcisista. Todos nós temos carga, tá? Né? Temos libido alocada no ego e isso é uma marcação, uma característica narcísica. Tá? Então, só para exemplificar, como sempre, na gangorra, né? O que eu quero dizer aqui, tá? O que ela está falando é de narcisistas que estão aqui na relação R4. Ó, tá? Então, o narcisista que está nessa relação R4, normalmente quando ele é patológico, ele não está numa relação mais aqui, nesse nível aqui favorável, tá? Ele não está nessa R4 aqui, numa situação onde ele está fazendo pouco uso da libido narcísica, ele é uma pessoa até que ainda do bem, né? O objeto não está numa situação tão prejudicial, né? Mas acontece que esse caso aí dos patológicos, eles estão escalando, eles estão num nível de narcisismo mais elevado. Tá? Então a relação sempre é sempre mais favorável a ele e prejudicial ao outro. Né? E a tendência, né, nessa posição aqui é sempre querer escalonar, como eu sempre falo, para uma verticalidade total. Então quanto maior aqui, mais o ser é narcisista e prejudicial ao próximo e até ele mesmo. E aqui mais o objeto vai sofrer e vai ser desprezado e vai ser, como diz, atacado pelo narcisista. Tá? Agora, como eu falei, o narcisista normal como a gente tem muita libido, vamos dizer assim, muita carga aqui na R3. Que é o quê? É um narcisista mais
como diz assim, enfileirado com o objeto, com outro ser, né? Onde vai acontecer as relações positivas, né? De paixão, amor, amizade. Então esse é um narcisismo mais sadio, tá ok? Porque voltando aqui para R2, que é a marca básica de todos nós temos essa marca narcísica inicial. Então todos nós estamos nessa polarização aqui. Isso é lei, né? Isso é lei, todos nós estamos nessa polarização narcísica. Agora, a partir dessa, ou se vem muito para cá, ou se vai muito para cá. Tá? Quando o ego fica mais nessa região, nós temos as pessoas narcisistas do bem. Né? Pessoas que colaboram, que servem o outro, que pensam no outro, né? Que agem com amor, carinho, afeto. Quando o narcisista está nessa área mais alocado aqui, ele já vê o objeto de uma forma assim de uso, de desprezo. E ele vem para essa relação aqui normalmente só para poder tirar o que ele precisa para ele. Ele vem e volta, quer dizer, aqui seria a casa dele. Ele vem só aqui só para se abastecer e volta. Ele não está aqui genuinamente, tá? É tipo assim, aqueles amores falsos, né? Como diz, ele mente muito, como fala, o narcisista mente muito. Ele mente o quê? Quando ele vem para essa relação. Ele mente, ele trai, ele engana, ele é falso nessa relação, tá? Porque nessa relação ele precisa cooptar o outro, ele precisa usufruir e usar do outro. Então ele vem se fazendo como alguém que veio para essa relação genuinamente, né? Ao passo que ele está aqui só para se aproveitar, porque depois automaticamente ele já está ali, né? Então a mentalidade narcísica é isso, ela está o tempo todo aqui, vem aqui raramente só para poder tirar o que lhe interessa, né? Mas a qualquer momento ela cai fora aqui da relação e vai continuar nessa base aqui. Tá ok? Então um vídeo rápido só para fazer novamente essa marcação. Tá? Quando vocês ouvirem falar de narcisismo, você tem que pensar nesses dois âmbitos. O narcisismo doentio, que é o TPN, transtorno de personalidade narcísica, e o narcisismo normal, que é o que todo mundo nós somos. Não, ninguém está fora do narcisismo. Ele não é uma doença em si, ele não é um desvio, né? Ele não é uma coisa de um do outro, não. Todos nós temos essa característica, essa marcação psíquica. Tá ok? Então era só para marcar novamente essa condição. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo Zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né? Divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!